Fala, fala minha tropa, é isso mesmo, meu futuro aprovado aí, meu futuro policial militar do estado do Pernambuco. É mesmo você aí que está se preparando para esse super concurso, tá bom? Mais uma vez aqui contigo, professor Wendel Silva, tá bom? Professor de matemática e raciocínio lógico, quem vai direcionar os senhores até a tua aprovação, tá bom? Olha só, meu irmãozão, olha só, já tem a galerinha no chat aí, desejando boa tarde, minha tropa. É isso aí, meu irmãozão. A gente vai para cima, tá bom? A gente vai garantir a tua aprovação, tá ok? Na última aula a gente trabalhou muitas questões pancadas. Nessa aula de hoje a gente vai trabalhar mais questões pancadas ainda, tá bom? Questões tops aí, enunciado. Vamos trabalhar com questões de progressões também, questões de probabilidade, análise combinatória. Você vai ver aí o que a gente tem de bom dentro da nossa aula de hoje, tá bom? Agora eu vou te pedir só uma coisa, vai lá, ó, compartilha a live, tá bom? Compartilha o link da nossa transmissão, chama a galera, o evento é totalmente gratuito aí para vocês, tá bom? Não esquece de te inscrever no canal também, tá bom? Pois o YouTube entende que é de relevância para você e sempre que tiver evento ao vivo, ele vai te notificar, tá bom? Então, show de bola. Olha só aqui, boa tarde, Soldado Silva, show de bola, professor. Já estamos ao vivo aí para nossa super aula de hoje, tá bom? Então, meu irmãozão, ó, sem mais delongas, vamos aí para a nossa aula de hoje. Mas antes, deixa eu te dar um recado importante, ó. Você tá vendo essa tarjetazinha no canto da nossa tela aqui? Essa tarjeta é das nossas missões presenciais, tá bom? Escaneia aí diretamente com a câmera do teu celular, te inscreve para os nossos eventos presenciais. Agora a gente está nas missões presenciais e é muito massa, cara. Você vai ter aí a mentoria com o Lucas para destravar aí e te ensinar a estudar da melhor forma, sem falar da nossa equipe de professores aí, tá bom? O kit aí para vocês, totalmente voltado aí para o dia do evento, tá bom? Então, meu irmãozão, bora para cá? Show de bola, professor? Vem comigo aí, meu irmãozão, ó. Presta atenção aí, o que eu preparei para vocês aqui, olha só. Dentro do nosso materialzão, ó. Nosso materialzão, a gente tem o quê, professor? Ó, a galera já tá dizendo, ó, já garanti a minha para Fortaleza. Muito bem, meu irmãozão. Show de bola, você não vai perder por esperar, tá bom? Você vai gostar muito aí do que tem guardado para você. Então, bora lá, pessoal. É aquele ditado, né, que eu uso muito aqui e que vocês já devem ter ouvido bastante, ó. Só vive o propósito quem suporta o processo, tá bom? Então, nesse momento aí, você está aí sentado nessa cadeirinha, nessa mesa de estudos, muitas das vezes não tem até uma condição que vocês desejariam ter para estudar um pouquinho melhor, mas estão aí fazendo esse esforço e em breve aí vão estar desfrutando os frutos de todo esse esforço que vocês estão fazendo, tá bom? Então se apeguem com Deus, coloquem ele em primeiro plano e aí vai, meu irmãozão, te dedica que uma hora teu esforço é recompensado, tá bom? Então bora lá, meu irmãozão, ó. Aulazinha PM Pernambuco, ó, show de bola. Qualquer dúvida, olha só que é a rede social minha, tá bom? Professor Wendel Silva, essa é a minha rede social. Qualquer dúvida relacionada à aula de hoje, você pode colocar aqui no chat ou você pode entrar em contato comigo ali, tá bom? Então bora lá, meu irmãozão, sem mais delongas, bora lá para nossa primeira questãozinha, ó. A primeira questãozinha do nosso material, você tem o seguinte, ó, presta bem atenção, a questão ela é bem direta, ela é bem objetiva, mas não é porque ela é objetiva que você não precisa saber o conteúdo não, muito pelo contrário, cara. Aí é que você precisa saber o conteúdo mesmo, ó. Veja só o que o examinador explanou para ti, ó. Dada a PA, ou seja, progressão aritmética, aí você tem aí a tua progressão, não é? Aí você tem o número 11, 14, 17 e o número 20, não é? O que ele fala pra gente, ó? Assinalar a alternativa que apresenta, ó, a soma dos 15 primeiros termos. Show de bola? Aqui você vai ter que saber de quê, professor? Você vai ter que saber daquela formulazinha de progressão, ou seja, para você calcular progressão aritmética e também você vai precisar saber daquela formulazinha necessária para saber o que, professor? A soma de todos os termos, tá bom? Professor, como é que se dá a minha formulazinha do meu termo geral? Ó, galerinha, a fórmula do teu termo geral
você tem o seguinte, ó, a fórmula do teu termo geral, você tem quem, ó? Você tem o AN, olha só, primeiro. Bora relembrar aqui, ó. Esse meu 11 aqui, ele é o quê, professor? Ele é o meu A1. Por que que ele é o meu A1, professor? Porque esse 11 aí, ele é o meu primeiro termo, tá bom? Então, ó, bora retirar as informações. Ó, o A1, que é o primeiro termo, é o número 11. Observa comigo que todos esses números que pertencem a essa sequência, eles têm um padrão, não é? Se o padrão for somando ou subtraindo, a gente está se tratando de uma progressão, não é? Então, como ele diz que é uma progressão aritmética, a razão está o quê? Somando ou subtraindo, não é? Quanto é que está aumentando aqui do 11 para o 14? Está aumentando 3, não é? Ó, então, quer dizer que a minha razão ela é igual a 3, ó. Bora ver se esse padrão se mantém, ó. Ó, do 14 para o 17, aumentou quanto, professor? Também aumentou 3. E do 17 para o número 20, também aumentou 3. Então, eu posso dizer que a minha razão, ela é quanto, professor? A minha razão, ela é igual a 3. Agora, professor, qual que é o número que ele quer descobrir? Primeiro, para a gente encontrar a soma dos 15 primeiros termos, eu preciso encontrar também quem é o meu 15º termo. Olha só, o meu 15º termo, ou seja, o meu A15, ele é igual a quanto? Eu não sei. Aí você vai saber de uma coisa, ó. A fórmula para progressão aritmética, ela é chamada de quê, professor? Ela é chamada de termo geral, tá bom? Ela obedece a isso aqui, ó. O termo geral, a formulazinha dela propriamente dita, ela é dessa forma, ó. Termo geral é igual a n, que é aquilo que eu quero descobrir, é igual a o meu primeiro termo, ou seja, mais, aí você vem, ó, mais olha só, aí você pensa comigo, ó, mais, aí você tem, ó, a minha quantidade menos vezes a minha razão. Pessoal, isso aqui é o termo geral, é a fórmula para progressão aritmética, tá bom? Professor, mas beleza, tem a formazinha para a gente resolver mais rápido? Tem, cara, ó. O que é que ele está querendo aqui? Ele não está querendo o meu 15º termo, ó. Então, ó, meu 15º termo, meu A15, é igual a o meu primeiro termo, que é o A1, mais. Aí você pensa comigo, ó. Se ele quer descobrir o teu 15º termo, quantos termos vem antes dele? Aí você pensa, ó, vem 14 termos, né? Então, ó, 14 vezes quem? Vezes a minha razão. Isso aqui, ó, é um atalho para você não precisar utilizar essa formulazinha aqui, ó, de quê? Do termo geral, professor. Beleza, tranquilo. Aí você continua comigo aqui, ó. Presta bem atenção. Quem que é o meu 15º termo? É quem eu quero descobrir, não é? Então você vai, ó. Meu 15º termo é igual. Quem é o primeiro termo? Primeiro termo da minha progressão é o número 11, não é? Então, ó, 11 mais o número 14 vezes quem, professor? Vezes a minha razão. Professor, quem que é a minha razão? A minha razão é esse padrãozinho que está se repetindo aí em cima da sequência, não é? Que é o número 3. Então, ó, você vem comigo, o meu A15, ou seja, o meu 15º termo, ele é igual a quanto? Ele é igual a 11 mais 14 vezes 3, professor, é igual a 42. Ó. Então, 11 mais 42. Então, professor, o meu 15º termo, ele é igual a quanto? Ele é igual, pessoal, a 53. Então, quer dizer, professor, que o meu 15º termo é igual ao número 53? Exatamente. Ou seja, o 15º termo dessa tua progressão, ele vai ser o número 53. Mas não é isso que ele quer. O que é que o examinador está pedindo, pessoal? O examinador está pedindo a soma dos 15 primeiros termos, não é? Aí você vai ter que colocar a tua fórmula de quê? A tua fórmula de soma de todos os termos, ó. Vem comigo aí, presta bem atenção, ó. A minha fórmula para a soma dos meus 15 primeiros termos
Ela é o quê, professor? Ela é o meu SN, que é soma de todos os termos, é igual a o meu primeiro termo mais o meu último termo, ou seja, que é o meu AN, vezes, ou seja, presta bem atenção, professor, vezes a minha quantidade de termos, dividido por quem, professor? Dividido pelo número 2. Pessoal, isso aqui é a fórmula para a soma de todos os termos, tá bom? Professor, beleza, tudo bem. Então vamos substituir, ó. Quem que é, professor, meu primeiro termo? Ó, o meu primeiro termo é o número 11, não é? Ó, da minha progressão 11. Mas quem que é o meu último termo? O meu último termo, ele é o A15, não é? Que a gente acabou de encontrar, que é o número 53, beleza? Então, ó, 11 mais o número 53, ó, vezes a minha quantidade de termos, que é quanto? Ó, não são 15 termos, ó. Então, vezes o número 15, ó, dividido por quem, professor? Dividido pelo número 2. Beleza, professor? Tranquilo. Aí você continua, ó. Primeiro resolve quem está no parênteses aqui, ó. Então, tu vem, ó. 11 mais 53 é igual a quanto, professor? É igual a 64, não é? 64 vezes quem, professor? Vezes o número 15. Aí você pensa comigo, professor. Professor, quanto que é 64 vezes o número 15? 64 vezes o número 15 é 960. 960 dividido pelo número 2 é igual a quanto, professor? É igual a 480. Então, professor, a soma desses 15 primeiros termos, ela é igual a quanto, professor? Ela vai ser igual, meu irmãozão, a quanto, professor? A 480. Ó. Então, 480 é o que, professor? É a soma desses meus 15 primeiros termos, dessa minha progressão aqui que ele me deu. Então, pessoal, ó, bora bater um papozinho aqui. Pessoal, você tem que ficar atento a essas fórmulas de progressão. Por quê? Porque a tua banca no edital, no teu último edital, ou seja, ela bateu na tecla, até porque o teu edital ele é pequeno, a parte de matemática. Mas tu tem que entender que progressões, principalmente progressões aritméticas e geométricas, ela tem o quê? Ela tem um forte padrão a se cair na tua prova. Ela, probabilidade, análise combinatória, são tópicos que a tua banca ela não vai pensar duas vezes em colocar na tua prova. E para isso você precisa estar atento em que, professor? Você precisa estar atento na tua fórmulazinha de progressão. Tanto a fórmulazinha do termo geral, que vai ser necessário que você use, tanto ela quanto a soma de todos os termos. Tá bom? Belezinha? Show de bola. Então vem para cá com o gabarito professor. Gabarito correto aí. Gabarito letra D de doido para passar. Letra delta, professor. Muito bem. Então, continuando aqui, pessoal. Questãozinha de número 1. Gabarito letra D. Gabarito delta, tá bom? Beleza, professor? Show de bola. Tô pegando o bizu. Muito bem, meu irmãozão. Show. Bora comigo agora para a segunda questãozinha, ó. A nossa segunda questãozinha, ela tem basicamente a mesma forma, a mesma circunstância, o mesmo padrão. Presta atenção por quê? Olha só o que ele disse para a gente aí, ó, na questão de número 2. Amanda chegou atrasada para a aula de matemática. Ela percebeu que o professor escreveu no quadro um desafio de progressão aritmética, beleza? Aí o que ela fala? Conforme a figura abaixo, o valor de x no proposto desafio é quanto? Aí tu tá observando que aí tem a fotozinha do quadro, não tem? O que tu vai fazer aqui? Tu vai olhar para essa minha progressão, ó. Presta bem atenção. Qual que é a primeira coisa que você deve fazer quando chegou na hora da prova? Retirar as informações, ó. Quem que é o meu primeiro termo aí dessa minha progressão? Quem que é o meu A1? O meu primeiro termo, ele é o número 2. Quem que é a minha razão? Ó, quanto é que está aumentando do 2 para o 5?
Aumentou quanto, professor? Do 2 para o 5. Aumentou, pessoal, 3, não foi? Bora ver se esse 3 permanece, ó. Do 5 para o 8, continua aumentando 3, não é? Então, eu posso dizer que esse número 3 aí, professor, ele é o quê? Ele é a minha razão, não é? Porque é ela que se mantém o padrão. Quem que é o meu último termo? Ó, o meu último termo, ó, é esse rapaz que você está vendo aqui, ó, o número 35, ó. Então, ó, o meu último termo, que é o AN, ele é quanto? Ele é o número 35, só que está faltando uma informação. O examinador, ele não te deu a quantidade de termos. Se você não tem a tua quantidade de termos, como é que tu vai encontrar a soma de todos os termos? Porque você não é adivinhão, não é? Você não tem bola de cristal para adivinhar as coisas, não é isso? Então você vai fazer o quê? Você vai fazer o que eu estou te ensinando agora. Ó, presta atenção. Quem que é, professor? O meu número de termos. Ó, muito bem. Qual que é a nossa fórmula do termo geral? Ó, a minha quantidade de termos, ou seja, o meu último termo, ele é igual a quem, professor? Ele é igual ao meu primeiro termo mais a quantidade que é n, justamente quem eu quero encontrar, menos o número 1, vezes quem? Vezes a minha razão. Embora somente substituir agora. Ó. Vamos substituir. Quem que é o meu último termo, pessoal? O meu último termo aqui é quem? Ó? É o número 35, não é? Então você vai substituir aqui comigo. Show de bola? Ó. Número 35, ó, é igual. Quem que é o primeiro termo? O primeiro termo é o número 2, mais n menos 1 vezes a minha razão. Pessoal, quem que é a razão dessa nossa progressão aritmética aí? É o número 3, não é? Então, ó, vezes o número 3, ó. Então, 35 é igual a 2 mais, ó, presta atenção comigo, ó. 3 vezes n é quanto, professor? É 3n. Aí você vem, ó, menos 3 vezes 1 é igual a 3, não é isso? Ou seja, professor, presta bem atenção aqui para você não se perder. Ó, então, todo mundo no mesmo campo de operação, então... Olha só, esse meu 3 ele está negativo e esse meu 2 está positivo, não tá? O que, que a gente faz numa operação como essa? Ó, subtrai e conserva o sinal do maior. Quem que é o sinal do maior? Não é negativo? Então, ó, 35, ó, igual a 3n menos 1. Pessoal, ó, o que, que eu vou fazer? Esse meu 1 aqui, ó, ele não está negativo? Eu mando ele para o outro lado o quê, professor? Positivo, não é? Então vai ficar o quê, professor? 3n é igual a 35 mais o número 1. Então, professor, quer dizer que 3n é igual a 36? É. Aí você vem, ó, n é igual a 36 dividido por 3. 36 dividido por 3 é 12, ó. Show de bola? Esse n aqui é o quê? Ele quer dizer a quantidade de termos. Então, eu tenho quantos termos aí? Eu tenho 12, mas eu não terminei ainda. O que é que ele está pedindo para a gente? Ele está pedindo, ó, a soma de todos os termos. Ó, a soma de todos os termos de x. Qual que é a fórmula para a soma de todos os termos? Eu vou colocar aqui do ladinho para mais uma vez te relembrar, tá bom? Ó, bora lá comigo. Relembrando que, ó, a minha soma de todos os termos é igual a o meu primeiro termo mais o meu último termo vezes a minha quantidade dividido por quem, professor? Dividido pelo número 2. Essa daqui, pessoal, ó, é a minha fórmula para a soma de todos os termos de uma progressão, tá bom? Aí você continua substituindo, ó. A soma de todos os termos é igual. Pessoal, quem que é o primeiro termo dessa nossa progressão? O primeiro termo é o número 2, né? Então, 2 mais quem, professor? O número 2 mais o meu último termo. Quem que é o último termo? Não é o número 35? Então, ó, mais o número 35 vezes
a minha quantidade. Quem que é a quantidade? A quantidade não é o número 12, não é? Então, ó, dividido por quem, professor? Dividido pelo número 2. Ó, 2 mais 35 é igual a quanto, professor? É igual ao número 37. 37 vezes 12 dividido pelo número 2. Ó, pessoal, para facilitar teu cálculo, tu pode fazer o seguinte aqui, ó. Quanto que é 12 dividido por 2? É 6, não é? Então, ó, 37 vezes 6 é igual a quanto, professor? Ó, 6 vezes 7 é 42, não é isso? Ó, vai 4 lá para cima. 6 vezes 3 é 18. Com 4 que foi é quanto, professor? É igual a 22. Então, professor, quer dizer que a soma de todos esses termos dessa minha progressão, ela é igual a 222? Exatamente, pessoal. Ó, a soma de todos os termos dessa nossa progressão, ela é igual a 22. Ou seja, ela contempla o teu gabarito letra A. Ele é o gabarito letra A da tua questãozinha. E na mesma hora, quando você resolve uma questão como essa, você já vem lá e coloca assim, ó, a nossa hashtag. Qual que é a nossa hashtag, professor? Hashtag tapa na cara da prova, professor. Show de bola. Aí já é para o teu concorrente sentir medo. É para o examinador saber que tu teve aula comigo. É para ele saber que você está preparado, meu irmãozão. Que você está pronto para gabaritar. Que você vai chegar na tua prova e vai dizer: eu vou ser policial, professor. Que eu vou dominar tudo isso aí. Show de bola? Eu vou ser operações especiais. É assim que você tem que imaginar para que você consiga conquistar todos os teus objetivos, tá bom? É isso aí. É botar o sangue, é entregar a vida aí nessa prova para que você possa realmente conquistar o teu sonho, que é se tornar um policial militar, tá bom? Então, continuando aqui, pessoal, ó. Questão de número 2, qual gabarito, professor? Gabarito aí, letra A de quê, professor? Letra A de aprovação, tá bom? Show de bola. Padrão, professor? Muito bem. Então, deixa eu acompanhar o chat aqui, como que tá indo a galerinha aqui no chat, deixa eu ver aqui como que tá indo. A galera aqui no chat se portando muito bem, show de bola, padrão. Até agora nenhuma dúvida, todo mundo legal, todo mundo tranquilo. Isso é bom, isso é bom. Então, dando continuidade aí, pessoal, bora para cá. Vejam só comigo aí a nossa terceira questãozinha de número 3, ó. A nossa terceira questão, o que que ela já fala, ó? Ela já fala da seguinte maneira, ó. Dê a soma dos termos da seguinte PG, ou seja, progressão geométrica. Aí ele te deu aí os termos dela, não foi? Aí o que que ele fala pra gente? Para a utilizarmos a fórmula da soma, é preciso saber quem é o primeiro termo e a razão e a quantidade de elementos que essa PG possui. Ou seja, primeiro a gente vai encontrar todos esses elementos para depois a gente realizar o que, professor? A soma de todos os termos dessa minha progressão geométrica. Primeiro ponto, bora retirar todas as informações. Bora, ó. Quem que é o meu primeiro termo aí, professor? O meu primeiro termo, ele é o número 7, não é? Então você já coloca aqui, ó, o meu A1 é igual a 7. Quem que é, professor? A minha razão, ó, de 7 para 14. Pessoal, como a gente está trabalhando com uma progressão geométrica, a minha razão, ela só vem multiplicando ou diminuindo, ou dividindo, tá bom? Multiplicando ou dividindo, quando se trata de progressões geométricas. Aí você volta aqui comigo, ó, presta atenção. Professor, então, ó, do 7 para o 14, ó, foi multiplicado por 2. Do 14 para o 28 foi multiplicado por 2. Então eu posso dizer, pessoal, ó, sem sombra de dúvida, que a minha razão dessa progressão geométrica, ela é qual número? Ela é o número 2. Então, ó, a minha razão, só que dentro da progressão geométrica, a gente não usa mais a letra R, não, ó. A gente usa a letra Q, tá bom? Ó, então, a minha razão, ela é o número 2. Professor, beleza. Quem que é a minha quantidade de termos? Ele que falou a quantidade de termos? Falou não. Quem que é, professor? Ó, o meu último termo?
A soma de todos os termos, o meu último termo. Meu último termo, eu tenho como quem, professor? O meu 3.800 e quanto? E 84. 3.584. Professor, mas ele não informou para a gente a soma de todos os termos, não. Beleza, a gente vai primeiro encontrar, ó, a minha quantidade, para depois que a gente encontre a soma de todos os termos, tá bom? Professor, qual que é a fórmula para a minha progressão geométrica? Ó, a fórmula para progressão geométrica ela é essa aqui, pessoal. Ó, o meu AN, que é o meu último termo, ele é igual a o meu primeiro termo, ó, vezes quem, professor? Vezes a minha razão elevado à minha quantidade menos o número 1. Pessoal, isso aqui, ó, é a nossa fórmula para quê, professor? Para progressão geométrica, tá bom? Essa fórmula aqui é a fórmula que a gente utiliza para encontrar uma progressão geométrica. Primeiro ponto, quem que é o meu primeiro termo? O meu último termo, na verdade, ó. O meu último termo, ó, é 3.584, não é? Aí você vai colocar aqui, ó, 3.584 é igual a quanto? Pessoal, quem que é o meu primeiro termo? O meu primeiro termo é o número qual? Ó, é o número 7, não é? Então, ó, 7 vezes quem? Vezes a minha razão, que é o número 2, elevado à minha quantidade. Pessoal, a gente não tem a nossa quantidade ainda, não é? Então, ó, elevado à minha quantidade, ó, menos o número 1. Beleza, professor, tudo bem. Aí você continua aqui comigo, ó. Presta bem atenção. Esse número 7, ó, o que que ele está fazendo aqui? Ele está multiplicando, não tá, pessoal? Se ele está multiplicando, qual que é o inverso da multiplicação? O inverso da multiplicação, ele é a divisão. Então, se ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo, não é, professor? Com certeza. Então, você vem, ó, presta atenção. 2 elevado a n menos o número 1 é igual a 3.584 dividido por quem, professor? Pelo número 7. 2 elevado a n menos 1 é igual. Professor, quanto que é, professor? 3.584 dividido pelo meu número 7. Ó, presta atenção, pessoal. Ó, 35 dividido por 7 é igual a quanto? É igual a 5. 84 dividido por 7 é igual a 12. Então é 512, não é? O que que a gente vai fazer? Professor, mas agora eu não sei o que fazer não. Por quê? Porque aqui está elevado e aqui está um número inteiro. O que que eu tenho que fazer com ele? Pessoal, tu vai transformar ele em uma potência. Professor, eu não aprendi, eu fiz o ensino fundamental e o ensino médio há muito tempo. Eu não me lembro dessas propriedades. Ei, cara, ei, relaxa. Vem comigo, presta atenção. Como é que tu vai fazer? Ó, tu vai fatorar esse 512 aí, ó. Fatora aí. Professor, não sei fazer uma fatoração. Muito fácil. Ó, o que que você vai fazer, ó? Você vai pegar o 512 e vai começar a dividir ele aqui, ó. Bora lá comigo. Começa pelo número 2. Quanto que é, pessoal? Ó, 512 dividido pelo número 2. 128, não é, professor? Muito bem. 128 dividido por 2, professor, é quanto? Ó, 128 dividido por 2 é 64, não é? Começa de novo por 2, ó. 64 dividido por 2 é igual ao número 32. 32 dividido pelo número 2 é igual ao número 16. 16 dividido por 2 é igual ao número 8. 8 dividido por 2, ó, é igual ao número 4. 4 dividido por 2 é igual ao número 1. Chegou aqui, separa. Professor, beleza, eu entendi. Mas o que que eu vou fazer depois disso? O que que você vai fazer depois disso? É que você vai contar a quantidade de números 2 que ele foi fatorado, ó. Conta comigo, ó. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Professor, ele foi fatorado por quem, professor? Pera aí, que eu acabei pulando o número aqui, ó. Bia que se no lugar do 128, ele é o meu 256, tá bom, pessoal? Perdão, ó. Aqui é o 256, dividido por 2 é igual a 128, tá bom? Então, desculpando aí esse detalhe. Então, professor, eu tenho quantos números 2? Eu tenho igual a 9 números 2, não é? O que você vai fazer? Ó, 2 elevado a n menos 1 é igual a 2 elevado a quem? Ó, ao número 9. Pessoal, chegou aqui, o que você vai fazer? Professor, você vai olhar para cá, ó. Esses dois aqui, ó, são iguais ou são diferentes? Eles são iguais, não são? Se eles são iguais, ó, você automaticamente desconsidera eles, ó, desconsidera. Quem que sobra nisso tudo? Vai sobrar quem, ó? N menos 1 é igual ao número 9. Então, professor, esse 1 aqui, ó, que está negativo, ele vai passar para o outro lado o quê? Para o outro lado positivo, não é? Então, ó, n é igual a 9 mais 1. 9 mais 1 é quanto? Ó, n é igual a 10. Ó. Quantos termos eu tenho, pessoal? Ó, eu tenho 10. Ó. Então, aqui eu já encontrei a minha quantidade de termos. Professor, o que eu faço depois que eu encontro a minha quantidade de termos? Pessoal, o que você faz quando você encontra a tua quantidade de termos? Agora tu vai encontrar a soma de todos os termos, que é justamente o que ele está te pedindo. Ó. Ele não está dizendo aqui, ó, dê a soma de todos os termos. Aí a gente vai jogar na formulazinha, ó. Deixa eu separar aqui para você não ficar confuso, ó. Bora lá colocar na formulazinha, professor. Muito bem, ó. A minha soma de todos os termos, ela é dada por qual fórmula, professor? A soma de todos os termos, ela é dada por quem, ó? Ela é igual a o meu primeiro termo vezes quem, professor? Vezes a minha razão elevada à minha quantidade, menos quem, professor? Menos o número 1, dividido por quem, professor? Dividido pela minha razão, menos o número 1. Pessoal, eu sei que essas fórmulas são chatas para você aprender, mas é lógico que é necessário você saber essas fórmulas para você resolver progressão, tá bom? Sem elas você não consegue resolver. Aí tu vem comigo, ó. A soma de todos esses termos é igual a quanto? Quem que é o meu primeiro termo? Ó, meu primeiro termo não é o número 7? Então, 7 vezes, ó, abre parênteses, quem que é a nossa razão? A nossa razão, ela é quem? Ela é o número 2, não é? O número 2 elevado pela sua quantidade. Quem que é a quantidade que a gente acabou de encontrar? Não é 10, não é? Então, ó, 2 elevado ao expoente número 10. Menos quem, professor? Menos o número 1, dividido por quem? Ó? Dividido pela minha razão. Quem que é a razão? É o número 2 menos o número 1. Primeiro ponto, professor, o que eu tenho que fazer? Esse 2 elevado a 10, ele é o quê? É a mesma coisa, pessoal, de que, ó, ele é a mesma coisa, deixa eu procurar um espaçozinho aqui, no exemplo aqui, ó, ele é a mesma coisa de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 durante 10 vezes, ó. Ou seja, vezes o número 2 vezes o número 2 e vezes o número 2. Ó, vamos ver se já tem 10 números 2 aí que a gente vai multiplicar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, bora lá. Ó. Quanto que é, professor? 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 16. 16 vezes 2 é 32. 32 vezes 2 é 64. 64 vezes 2 é 128. 128 vezes 2 é 256. 256 vezes 2 é 512. 512 vezes 2 é 1024. Então, 1024 é quem? É 2 elevado a 10. Então, ó, a soma de todos os termos é igual ao número 7
vezes quem? Vezes o número 1024 menos o número 1, dividido por quem, professor? Quanto que é 2 menos 1? É 1, não é? Professor, eu tenho 1024. 1024 eu tiro 1, fica quanto, pessoal? Fica 1023, não é? Então, ó, a soma de todos os termos é igual a 7 vezes 1023, dividido por 1. Qualquer número dividido por 1 é igual a ele mesmo, não é? Ou seja, professor, quanto que é, professor? 7 vezes o número 1023. Ó, a soma de todos os termos é igual a... Professor, 7 vezes 1023 é igual a 7.161. Ou seja, professor, a soma de todos os termos dessa minha progressão, ela é igual, ó, a 7.161. Qual o gabarito correto, professor? Gabarito letra D, gabarito letra delta. Pessoal, que questão foi essa? Essa questãozinha é aquela famosa questão que a gente chega no resultado e a gente coloca, é tapa na cara da prova. Deixa eu ver o chat aqui, se tem alguma dúvida aqui da minha galera. Deixa eu acompanhar o chat aqui, se tá tudo legal, tudo de boa. A galera aqui tá tudo tranquilo, todo mundo de boa aqui no chat, nenhuma pergunta até o momento. Responde aí, meu irmãozão, há alguma dúvida até esse momento? Tá tudo tranquilo por aí? Você tá gabaritando, você tá conseguindo acertar aí as questõezinhas que estão aí para a gente resolver? E para quem não tem o material de apoio ainda, o material de apoio, pessoal, tá na descrição dessa aula aqui, tá bom? Você vem aqui na descrição, você pode baixar o material de apoio e acompanhar as resoluções aí, como eu tô te falando, é de suma importância para tua prova, tá bom? Show de bola, professor, nenhuma dúvida até o momento. Bora lá para a questãozinha de número 4 aí. Questãozinha de número 4 é o que, professor? Questãozinha de número 4, ela é uma questãozinha que envolve o que? Ela já é questão que envolve análise combinatória, pessoal. Bora lá comigo, ó. Dentro da nossa análise combinatória, a gente tem a questão dizendo o seguinte, ó. O número de maneiras diferentes de se escrever as 5 letras da sigla Sensa sem que as vogais fiquem juntas. Professor, que questão é essa, cara? Ele quer saber a maneira que você vai resolver, ou seja, as possibilidades diferentes de você escrever essa palavra Sensa como, professor, sem que as vogais fiquem juntas. Pessoal, isso aqui é uma questão de quê? Isso aqui é uma questão típica de permutação, tá bom? Uma questão típica de permutação. Professor, mas por quê? Porque ela envolve organizar, ela envolve trocar de posições. Só que tem um critério, presta atenção comigo primeiro, ó. Vem para cá, te liga só. Primeiro ponto, as palavra sensa, ela tem quantas letras aqui no total? Ó, ela tem 5 letras, não é? Eu tenho que primeiro fazer uma permutação total. Ó, a palavra sensa tem 5 letras, só que tem um critério. Ó. As minhas vogais, elas têm que ficar sempre juntas, não é? Então, beleza, professor. Primeiro eu vou fazer o quê? Uma permutação total. Tá bom? Primeiro eu vou fazer uma permutação total. Como é uma permutação total, professor? Fica ligado para você aprender. Uma permutação total, eu vou fazer uma permutação com todos os elementos que eu tenho aí. Quantos elementos eu tenho aí, pessoal? Ó, eu tenho 5 letras, não tenho? Ó, então, permutação de 5 letras. Primeiro ponto, tem alguma delas que estão se repetindo? Tem sim, professor. Tem a letra S. A letra S está se repetindo sim. Então, ó, dividido por 2 fatorial. Ó, o que tu vai fazer? Tu vai abrir esse fatorial aí. Professor, como é que faz para abrir o fatorial? Ó, é só fazer isso, cara. Ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. E aqui tu não tem 2 fatorial? Ó, você vai lá e corta. Ó, corta, corta. Quanto é 5 vezes 4? É 20. 20 vezes 3 é quanto, professor? É 60. A minha permutação total, ela deu 60 maneiras, mas não terminei ainda.
Eu tenho que fazer o que agora, professor? A permutação com as duas vogais juntas. Vem comigo, ó. A permutação, ó, permutação com as vogais juntas, ó. Permutação com as vogais juntas. Foi o que ele falou aqui pra gente, ó. Ele quer que elas permaneçam juntas, ó. Então, permutação com vogais juntas. Beleza, professor? Aí você vem comigo. Eu vou até mudar a cor da caneta para tu visualizar melhor. Aí tu vem, ó. Presta atenção. Quem que é o total de letras agora? Como essas duas vogais devem permanecer juntas, então, para mim, elas vão contar como uma única possibilidade só, tá bom? Então, o total antes não era 5, como elas estão contando como uma única possibilidade só, o total agora vem para quanto? O total agora vem para 4. Então, permutação, ó, de quanto, professor? De 4 fatorial sobre quanto? Sobre 2 fatorial. Por que 2 fatorial? Porque eu tenho duas letras se repetindo, ó. No caso, são as letras S. Aí eu venho, ó, abre o fatorial, que é quanto, professor? Que é 4 vezes o número 3, vezes o número 2 fatorial, dividido por quem? Por 2 fatorial. Corta esse fatorial com esse fatorial aqui. 4 vezes 3 é quanto, professor? É 12. Mas espera aí que você não terminou ainda, ó. Essa daqui é as possibilidades de quem? Da troca de posição com as letras juntas, mas tem um detalhe, ó. As letras, ó, não é o A e o E, elas também podem vir o E e o A. Quantas possibilidades tu tem aqui, ó? Tu tem duas, não tem? Uma, duas, não é? Então, tu tem que multiplicar esse número 2, 12 vezes 2. Dá quanto? Dá 24. Então, eu tenho o quê? 24 possibilidades. Aí, o que que você vai fazer? Ó, quem que é a permutação total? Não é 60? Menos a permutação das letras permanecerem juntas, quanto é que vai sobrar nisso aí, professor? Vai sobrar 36. Então, professor, eu tenho o quê? Eu tenho 36, pessoal, ó, maneiras, possibilidades dessas minhas 5 letras sem que as vogais, ou seja, permaneçam juntas. Tá bom? Qual o gabarito correto, professor? Gabarito letra C. Você viu como a questãozinha ela tem o enunciado pancada? Você viu como o enunciado tenta te confundir? Você viu como o examinador trabalha para tentar te retroagir dentro da questão? Ou seja, o que tu precisa fazer? Pessoal, tu precisa ficar atento. Tu precisa estar ligado ao enunciado da questão, a que o examinador está te fornecendo aí dentro. Você precisa estar ligado nesses componentes. Por quê? Porque se você compreender da maneira errada, e o pior é que tem gabarito para isso. Se você fizer uma permutação simples, você vai acabar marcando um gabarito errado. Se você fazer uma permutação com repetição, só ela, sem considerar essa outra parte que tem, você vai estar fazendo errado. Então você precisa ler direito, tá bom? Como é que você aprende? Com esse bizus que eu estou te passando aqui. Depois rever essa aula, pega esses macetes que eles vão ser necessários para a tua prova, tá bom? Show de bola? Deixa eu ver aqui no chat, tá tudo legal, todo mundo de boa, ninguém até uma dúvida até o momento, muito bom, tá bom? Então, bora lá para a próxima questão, questãozinha de quê, professor? Questãozinha de número 5, outra questãozinha de análise combinatória. Olha só, essa questão aqui ela é massa. Por quê? Porque ela envolve tanta parte de análise combinatória, quando ela envolve também um problema que envolve uma progressão. Esse tipo de questão aqui, pessoal, ele é bem comum. Ele é muito comum até mesmo pela tua banca. Tu precisa ficar ligado nesses detalhes que eu vou te falar agora. É claro que eu vou te dar um bizu para tu resolver mais rápido. Eu vou te dar uma maneira bem bisurada, bem tranquila, para tu chegar ao resultado de uma forma bem mais tranquila, tá bom? Mas só que você precisa estar ligado nesses detalhes aqui que eu vou te passar agora. Presta atenção, ó. O que o examinador falou aqui na questão para gente? O examinador falou o seguinte, ó. João distribuiu R$ 300 entre seus 3 netos. Entre seus netos, na verdade, que são Antônio, Bernardo e Carlos. Do seguinte modo. Primeiro, ele deu o seguinte, ó. Ele deu R$ 1 para quem? Para Antônio
Ele deu R$ 2 para Bernardo, deu R$ 3 para Carlos, aí de novo ele continuou dando, ó, R$ 4 para Antônio, R$ 5 para Bernardo, R$ 6 para o Carlos, e aí de novo, ó, continuou seguindo esse padrão, ó, o bizu da questão, continuou seguindo esse padrão, até que o dinheiro fosse totalmente distribuído. Ao que ele falou? O valor que coube a Bernardo foi, pessoal, ele quer saber qual foi o valor que o Bernardo recebeu. Professor, como é que eu vou fazer para encontrar o valor que o Bernardo recebeu? Qual que é a estratégia que o senhor vai ensinar para a gente? Ó, pessoal, a estratégia que eu vou te passar é essa aqui. Ó. Primeiro, bora retirar as informações que eu tenho. Ó. Quem são as informações que eu tenho? Eu tenho o primeiro ponto. Eu tenho o Antônio. Né? Eu tenho o Antônio. Eu tenho também quem, professor? Eu tenho ó, o Bernardo. E eu também tenho quem, professor? Eu tenho o Carlos, não é? Professor, beleza, eu entendi. Mas presta atenção no seguinte, pessoal, ó. O Antônio recebeu o quê, ó? O Antônio, primeiramente, ele recebeu apenas R$ 1, não é? O que que eu vou fazer? Eu vou chamar o Antônio de A. Vamos supor que o Antônio está recebendo A, que é R$ 1. O Bernardo está recebendo o quê, ó? Está recebendo R$ 2. Se o Bernardo está recebendo R$ 2, quer dizer que ele está recebendo a parte do Antônio mais um. Quem que é a parte do Antônio? A parte do Antônio é o que, professor? É A, não é? Então quer dizer que o Bernardo está recebendo o quê? Ó? A mais um. Beleza. E o Carlos, professor? O Carlos está recebendo o quê? Ó? O Carlos está recebendo 3, professor. Se o Carlos está recebendo 3, professor, o que é que eu tenho que me ligar? Se o Carlos está recebendo R$ 3, quer dizer que ele está recebendo a parte do Bernardo mais um. Ou ele pode estar recebendo também a parte do Antônio, que é A mais 2. Ó. Então, ele pode estar recebendo aí a parte do Antônio, que é A mais 2. Beleza, professor, tranquilo. Aí o que, que você vai fazer? Todo mundo recebeu quanto? Recebeu, ó, R$ 300. O que, que eu vou fazer, professor? Soma todo mundo, meu irmãozão. Ó, quanto que é, professor? A mais A mais A. Dá igual a quanto, professor? Dá igual, pessoal, ó, a 3A. Mais quem, professor? 2 mais 1 dá igual a 3. Mais 3 igual a quanto? Igual ao número 300. E agora, professor, o que que eu vou fazer? Ó, esse meu número 3, ele está positivo, não tá? A gente joga ele para o outro lado negativo, ó. Então, 3A é igual a 300 menos o número 3. Professor, quanto que é 300 menos 3? 300 menos 3, pessoal, é igual a 297. Professor, então o A é igual. Esse meu número 3, que está multiplicando a letra A, ele vai passar para o outro lado dividindo, não é? Então é igual a quanto, pessoal? Ó, é igual a 297 dividido por quem? Pelo número 3. Professor, quanto que é 297 para 3? Eu tenho uma dificuldade enorme para dividir, professor. Cara, você só vai pegar, ó. Quanto que é 29 dividido para 3? 29 dividido para 3 é 7, não é? Opa, 7 não, é 9. Professor, 3 vezes 9 é 27, não é? É, professor. Tu tira 27 de 29, sobra quanto? Sobra 2, então tu vai botar o 2 aqui em cima, ó. 27 dividido para 3 é quanto? É 9. 9 dividido 3 vezes 9 é igual a 27, não é? É, ó. Então quer dizer ó, que o Antônio recebeu quanto? O Antônio recebeu R$ 99. O que é que ele quer descobrir? Ele está querendo a parte de Bernardo, não é? Quem que é a parte de Bernardo? A parte de Bernardo é a parte do Antônio mais R$ 1. Então, ó, a parte do Antônio mais R$ 1. A parte do Antônio é quanto? É R$ 99. Mais R$ 1 é quanto? É 100. Então, professor, quer dizer que o Bernardo recebeu quanto? R$ 100. Se ele quisesse a parte do Carlos, aí você teria somado. Ó, Carlos recebeu quanto, professor?
Carlos recebeu a parte do Antônio mais 2. Então, ó, o Carlos teria recebido quanto? 99 mais R$ 2. Ou seja, o Carlos teria recebido 101. Ou seja, professor, tranquilo. Tu viu aí como a gente matou uma questão que o enunciado pareceu bem chato, envolvendo o quê? Envolvendo uma progressão, sem precisar usar aí a noção de probabilidade. Ou seja, a gente resolveu ela somente interpretando as informações da maneira correta, de uma maneira coerente, de uma maneira tranquila, tá bom? Então, cara, aqui não teve muito segredo não, tá bom? Aqui foi muito tranquilo para você resolver de acordo com a sequência de resoluções que eu te passei. O segredo, professor, para me realizar uma boa prova é o quê? Primeiro ponto, a interpretação. Sem a interpretação, você não vai conseguir resolver absolutamente nada. Como é que eu consigo resolver, professor? Através da resolução de muitas questões e acompanhando aqui o teu professor, tá bom? Então, pessoal, tenho que me despedir de vocês. Agora a gente vai ficar somente para os assinantes, mas não fica triste não, tá bom? O material tá aqui, baixa o material, baixa o restante das questões para você resolver aí em casa, tá bom? Peço para você que não me acompanha ainda na rede social, acompanhe aí, @prof.Wendel Silva. Qualquer dúvida relacionada à aula de hoje, pode deixar aqui no chat ou você pode contatar ali por mim, tá bom? Então, pessoal, foi um prazer exato estar contigo hoje. Espero poder ter contribuído com essa aula de hoje para que você possa ter um bom desempenho, para que você possa conseguir se sobressair. Deixa eu só mandar um alô aqui para minha galerinha que esteve comigo até agora aqui, quem é mais? Soldado Silva, Aristides, quem é mais daqui? É só vocês mesmo, né, que estão aqui comentando no nosso chat, show de bola. Então, cara, um prazerzaço aí estar contigo, tá bom? Espero ter te ajudado. Qualquer dúvida, estamos aí prontos para gabaritar, tá bom? Nosso objetivo aqui é o quê, professor? É a tua aprovação, tá bom? Show de bola, não é, professor? Então, meu irmãozão, tenho que me despedir de ti, agora a gente vai ficar somente para os assinantes. Mas antes, deixa eu te dar um recadinho aí, ó. Você tá vendo essa tarjeta aí do lado? É a nossa tarjeta das missões presenciais, tá bom? Como é que eu faço para me inscrever? Escaneia a câmera do teu celular aí nesse QR Code, tá bom? Aí vai ter o link aí para poder você se inscrever. Lembrando que você vai ter o quê, ó? Vai ter lá vários professores do nosso time de objetivo, ou seja, você vai ter o seu kit lá para você assistir a revisão com material, com pulseirinha e tudo demais melhor para a tua preparação, que vai ter também aí aula com o Lucas, com a nossa equipe, e aí vai ter a oportunidade de estar de pertinho aí com todo mundo, tá bom? Então, pessoal, foi massa estar contigo aí. Um abraço. Tamo junto aí, pessoal. Até a próxima. Valeu! Estamos de volta aí, tá bom? Para continuação das nossas questões, tá bom? Agora a gente vai aí para nossa questãozinha de número 6, tá bom? Questãozinha de número 6, ela pode ter parecido aí com um enunciado bem extenso, tá bom? Mas ela é uma questão super tranquila, onde a gente vai resolver aí, meu irmãozão, tá bom? Na tranquilidade, interpretando informação por informação e te passando todos os bizus necessários que você precisa levar para a tua prova, tá bom? Show de bola? Padrão, professor. Então vem comigo aqui, velho, ó. Te liga só aí o que que a gente tem aqui na nossa questãozinha de número 3, professor. A nossa questãozinha de número 6, na verdade, ela diz o seguinte, ó. As irmãs Bianca e Sofia estão jogando jogo de cartas com um baralho que possui 10 cartas no total. Aí o que que ele fala pra gente, ó? Conforme as regras desse jogo, deve-se retirar 3 cartas desse baralho, memorizá-las e depois devolvê-las ao baralho. Embaralhando, em seguida da outra, deve-se escolher 3 novas cartas para anotar.
e o número de cartas que vierem repetidas nesse grupo, então embaralhá-las novamente e colocar no baralho. Uma irmã repete o mesmo processo e quem tiver mais cartas repetidas vence o jogo. Se as duas irmãs tirarem o mesmo número de cartas repetidas, o jogo terminará empatado. Com base nessa situação, professor, quantas possibilidades eu tenho? Pessoal, como ele disse aí que a ordem entre essas cartas aí, ela não vai importar para mim, e você sabe que dentro da análise combinatória, aí, quando a ordem não importa, a gente tem um cálculo de quê? Tem um cálculo de combinação. Então você vai fazer o quê, pessoal? Você vai encontrar a combinação de quem? Você vai calcular a combinação, ó, de quem, professor? Você vai calcular a combinação do total, que é 10. Eu estou escolhendo o quê? Eu estou escolhendo 3 cartas, não é? Então você vem comigo, ó. Eu tenho 10, né, no total. Eu quero 3. Então, professor, chegou aqui. Chegou aqui, você vai multiplicar e diminuir cada uma. Quem é que vem antes do 10, professor? Quem vem antes do 10 é o número 9. Quem vem antes do 3? O número 2. Professor, quem vem antes do 8? O do número 9, o número 8. E número do 2, o número 1. Ó, chegou aqui, ó. Simplifica. Quanto que é 3? 9 dividido para 3 é 3. 8 dividido por 2 é 4. Ó. 3 vezes 4 é 12. Ó. Então vai ficar o quê, professor? Número 10 vezes o número 12. 12 vezes 10 é igual a 120. Então, professor, quer dizer que eu tenho o quê? Quer dizer que eu tenho 120 maneiras, 120 possibilidades, formas de quê? De tirarem essas 3 cartas do baralho. Então, professor, ele disse para mim que existem o quê? Que existem 720 modos. Ou seja, o gabarito é o quê? O gabarito é errado e não certo. Como você pôde acompanhar aí na questão de número 6. Você pode até meio que ter ficado confuso, porque a questão ela tem um enunciado bem extenso, tá bom? Essas estratégias do examinador é justamente para te cansar, tá bom? Tranquilo? Muitas das vezes ela te pede para tu fazer uma coisa bem simples, assim como essa questão foi te cobrou, tá bom? Para realizar um processo bem tranquilo, tá bom? Belezinha? Então a gente pode aí avançar para a próxima questão, tá bom? Qual o gabarito aí? Professor, da questão anterior, gabarito errado, tá bom? Ou seja, questão de número 7, ó. A nossa questão de número 7, ela diz o seguinte, ó. Em um setor de uma prefeitura, há 7 mulheres com mais de 5 anos de experiência em determinada área. Aí ele diz o seguinte para a gente, ó. E há 5 homens também com mais de 5 anos de quê, professor? De experiência nessa mesma área. Te liga que essa questão é uma pegadinha. O chefe desse setor pretende formar uma comissão com 5 desses servidores, com pelo menos 3 mulheres. Olha só, com pelo menos, olha só, com pelo menos 3 mulheres. Nesse caso, quantas comissões podem ser formadas? Primeiro ponto, pessoal, você tem que entender uma coisa, ó. Você tem que entender que tu vai ter que retirar as informações daqui e vai ter que fazer vários cálculos. Por quê? Presta atenção, ó. Primeiro ele diz que tu tem quantas mulheres? Ele te diz que tu tem 7 mulheres, não é? 7 mulheres. Então, professor, 7 mulheres. E ele diz para mim também que eu tenho o quê? Que eu tenho 5 homens, não é? Ele diz que ele tem 5 homens. Beleza, professor. Então, a primeira coisa que eu vou fazer a combinação de quê? Eu vou fazer uma combinação de 7 mulheres, eu escolher 3. Bora lá comigo. Então, 7 mulheres, eu vou escolher 3. Ó, 7 mulheres, eu vou escolher 3. Quem vem antes do 7? O 6. Quem vem antes do 3? O 2. Quem vem antes do 6? O 5. E antes do 2, o número 1. Ó, simplifica aqui o 3, o 6 pelo número 2, que é 3, ó. 3 dividido por 3 é 1. 7 vezes 5 é igual a 35. Então, eu tenho 35 combinações aqui.
Professor, e aqui na outra ponta, ó, como você fez para 3 mulheres, não são 5 funcionários que ele quer na empresa, não é? Ele não quer 5 desses servidores. Então eu vou ter que complementar fazendo a combinação de 2 homens, ó. Ele tem 5 homens, ele vai escolher 2. Então, ó, lá vai. Eu tenho 5 homens aqui, ele disse que quer 2, ó. Lá vai. Quem vem antes do 5? 4. Quem vem antes do 2? 1. Ó, conta aqui, ó. 2, 4 dividido para 2 é 2, ó. 5 vezes 2 é igual a 10, ó. Quanto que é, professor? 10 vezes 30, 10 vezes 35, ó. É igual a 350. Então, para essa situação, eu tenho 355 maneiras. 355 possibilidades, 355 formas, tá bom? Aí você vai voltar aqui de novo para o enunciado, ó. Agora você vai fazer o que, professor? Você vai fazer a combinação de quê? Você vai fazer a combinação de 4 mulheres, ó, combinação de ele escolher 4 mulheres e escolher um homem. Para quê, professor? Para poder você fechar esses 5 servidores, tá bom? Porque ele disse que quer 5 servidores. Aí você vem comigo, ó. Combinação de um total de 7. Ele quer quanto? Ele quer 4, não é? Então você vem comigo, ó. Bora lá. Lá vai, professor. Eu tenho 7, ele quer 4. Quem vem antes do 7? O 6. Quem vem antes do 4? 3. Antes do 6, o 5. Antes do 3, o 2. Antes do 5, o 4. Antes do 2, o 1. Chegou aqui, você pode começar a eliminar. Ó. Elimina esse 4 com esse. Ó, 6 dividido por 2 é 3. Ó. 3 dividido por 3 é 1. Ó. 7 vezes 5 é quanto, professor? É 35. E aí agora você vai fazer a combinação de homens, ó. A combinação de homens, ele disse que de 5 ele quer quanto? Ele quer 1. Ó, 5 e 1. Quanto que é 5 dividido para 1? É 5. Aí você vem, ó. 35 vezes 5 é quanto, professor? 35 vezes 5 é igual a 135. Então aqui, ó, eu tenho 135 possibilidades. Eu tenho 135 maneiras, 135 formas, mas ainda tem mais uma possibilidade. Qual é a outra possibilidade, professor? Ou eu posso fazer uma combinação com esses 5 servidores, sendo o quê? 5 mulheres. Ou seja, eu posso fazer isso também. Então, ó, quantas mulheres ele tem aí? Ele tem 7, né? Quantas ele vai escolher? Ele vai escolher 5. Então, professor, lá vem, ó. 7, eu quero 5. Quem vem antes do 7? O 6. Quem vem antes do 5? 4. Antes do 6, o 5. Antes do 4, o 3. Antes do 5, o 4. Antes do 3, eu quero 2. Antes do número 4, eu quero 3. E antes do 2, eu quero 1. Chegou aqui, você pode começar a fazer o mesmo processo, ó. Corta esse 4 com esse 4, esse 5 com esse 5, esse 3 com esse 3. Quanto que é 6 dividido por 2? É 3, ó. 7 vezes 3 é igual a quanto, professor? É igual a 21. Então, ó, sobrou todas essas possibilidades aí para poder eu escolher. Então, professor, eu vou escolher, ó, 350 mais o meu número 135 mais o meu número 21. Então, professor, ó, quanto é o total de possibilidades que eu tenho? Você vai lá e pensa comigo, ó, 350 mais 135, 485, não é? 485 mais 21, professor, é igual a quanto, professor? É igual a 546. Ou seja, professor, 546, ou seja, 546 é quem, professor? É o meu gabarito correto, professor. Ou seja, gabarito qual, professor? Gabarito aí, letra A de que, professor? De aprovação, tá bom? Show de bola, professor, tranquilo. Então, aí a gente vai para a questão de número 8, tá bom? Nossa questãozinha de número 8,
a gente tem o quê, professor? Na nossa questãozinha de número 8. A nossa questãozinha de número 8, a gente tem o seguinte, ó. Considerando que dois dados não viciados foram lançados ao mesmo tempo, assinale a alternativa que representa a probabilidade de dois números iguais ficarem voltados para cima. Ou seja, bora pensar comigo uma coisa, ó. Você tem aqui o teu primeiro lançamento, ó. Esse aqui, ó, é o teu primeiro, ó, lançamento. Primeiro lançamento. O teu primeiro lançamento, tu tem quantas possibilidades aí? Eu posso ter o quê? Ó, 6 em um total de 6 possibilidades. Já no teu segundo lançamento, ó, segundo lançamento, aqui já tem outro detalhe. Dentro do segundo lançamento, como você quer escolher um, não é isso? O que que você quer? Você quer que eles fiquem voltados para cima, não é? Os dois números, então eu tenho que escolher um desses números aqui. Então a probabilidade aqui já é 1. 1 em um total de quanto? 1 em um total de 6. Então você vem comigo, ó, presta atenção, ó. 6 em um total de 6, de 1 em um total de 6, ó. 6 vezes 1 é quanto, professor? É 6. 6 vezes 6 é quanto? É 36. Mas, professor, ele quer em forma de porcentagem. Então, se ele quer em forma de porcentagem, primeiro bora simplificar isso aqui, ó. 6 em um total de 36. A gente pode simplificar por quanto, professor? A gente pode simplificar, pessoal, ó, pelo número 6 em cima e pelo número 6 embaixo. Ó. Quanto que é 6 dividido por 6? 6 dividido por 6 é igual a 1. 36 dividido por 6 é igual a 6. Agora, como ele quer em porcentagem, a gente vai lá e multiplica por quem? Por 100. 1 vezes 100 é igual a 100. 100 dividido pelo meu número 6, ou seja, o número 100 dividido pelo meu número 6 é igual a quanto, professor? É igual a 16,6%. Ou seja, professor, 16,6% é a probabilidade de quê? De dois dados ficarem com esses números iguais voltados para cima. Por quê? Porque o primeiro dado eu tenho 6 possibilidades. No primeiro, como eu tenho que escolher uma daqui, ó, vai ficar quanto? Vai ficar uma em um total de 6. Qual o gabarito correto? O gabarito letra C. Gabarito letra C é o que satisfaz o que o examinador está te cobrando aí dentro do enunciado dessa questão, tá bom? Ou seja, gabarito Charlie, gabarito aí, meu irmãozão, gabarito letra C, tá bom? Padrão super tranquilo, questãozinha aí de número 8, tá bom? Então agora a gente vai para a última questão, que é a nossa questão aí de número 9, tá bom? Ó, a nossa questão de número 9, ela diz o seguinte, ó, o cardápio de um restaurante representa, ou seja, apresenta 4 tipos de entrada. Olha só isso aqui, ó. Apresenta o que, professor? 4 tipos de entrada, 6 tipos de prato principal e 3 tipos de quê, professor? De sobremesa. Para participar de uma determinada promoção, nesse restaurante, cada cliente deverá escolher um item de cada uma dessas 3 categorias. Aí ele fala para a gente, ó, com base nesse caso hipotético, aí ele fala, a probabilidade de um casal que esteja participando dessa promoção pedir exatamente os mesmos pratos é maior que quanto? Que 1,4%? Primeiro ponto, ó. Você tem o quê? Ele diz que tu tem o quê? Tu tem 4 entradas, ó. Tá aqui, ó. 4 entradas. Ele diz também que você tem 6 pratos, ó. Ou seja, você tem 6 pratos. E que você também tem o quê, professor? Que você também tem 35 que, ó, sobremesas. 35 sobremesas, não é? Então pensa comigo no seguinte, ó. Se eu tenho 4 pratos, não é? Ele não vai escolher um.
Quantas possibilidades eu tenho aqui? Ó? Uma em um total de 4. Em 6 pratos, ó, ele não vai escolher uma. Uma em um total de quanto? De 6. E 35 sobremesas, ou seja, 35 não, perdão, são 3 sobremesas. 3 sobremesas, em um total de quê, professor? Em um total de 3 sobremesas, não é? Então, professor, ó, 4 vezes 3, ou seja, 1 vezes 1 é 1. 4 vezes 6 é 24. 24 vezes 3 é 72. Então, isso aqui dá o quê? Ó, 1 para 72. O que a gente deve fazer depois, professor? Ele quer em porcentagem, pessoal. Ele quer em forma de porcentagem. Se ele quer em porcentagem, a gente vai multiplicar quem? Ó, 1 sobre 72 vezes quem? Vezes o número 100. 1 vezes 100 é quanto, professor? 1 vezes 100 é igual a 100. Ou seja, 100 dividido por quem? Pelo número 72 é igual a quanto, professor? É igual a 1,38. 1,38 o quê, professor? 1,38%. E ele disse o quê? Ó? Maior que 1,4. 1,38 é maior que 1,4? Não, professor, ele é menor. Então, sem sombra de dúvida, o gabarito que satisfaz a alternativa que o examinador te cobra é a alternativa errada, ou seja, questãozinha CESP super tranquila também, questãozinha legal, onde a gente resolveu ela aí com base na nossa interpretação, com base nos detalhes que eu estou te passando aqui nessa aula de hoje, que são extremamente necessários e relevantes para a tua prova. Então, precisa considerar todos esses pontos que você vai levar para a tua prova. Você possa fazer uma prova tranquila. A maior parte das questões, você vai resolver ela interpretando. A interpretação, ela é a chave para que você possa gabaritar todas as questões aí que você tem aí dentro da sua prova, tá bom? Então, tu tem que ficar ligado a esses pontos que eu estou te passando aqui. Para chegou na hora da prova, para que você não tenha nenhuma surpresa, para que você não tenha nenhum empecilho e que você chegue a um resultado correto, tá bom? Tranquilo? Então, pessoal, tenho que me despedir de vocês. Foi um prazerzaço aí estar com vocês aí nessa aula de hoje, tá bom? Espero ter contribuído com o desempenho dos senhores. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição, tá bom? Para retirar a tua respectiva dúvida. Então, meu irmãozão, meu objetivo aqui é tua aprovação, tá bom? Então não esquece, tapa na cara da prova, rasteira no examinador. Show de bola? Tamo junto, até a próxima. We are dreaming.